Vamos lá, pessoal? Vamos dar prosseguimento na nossa aula, que a gente está tratando aqui no explicador virtual, nesse momento, da região sul, né? Já falamos bastante sobre floresta, falamos sobre falésia, falamos dos rios que correm de leste para oeste, falamos sobre o sul que tentou se separar. Sempre a gente vai ficar voltando sobre... Falamos sobre a floresta de coníferas, né? Que é a mata de araucária, ou mata dos pinhais, que é a característica de região sul, mas que também está presente na região sudeste, na Serra da Mantiqueira, né? Que é uma região também que está constantemente sob o clima frio também, né? E hoje nós vamos dar prosseguimento aqui na região sul. Espero que você esteja desenvolvendo bem e estamos em reta final da região sul. Daqui a pouco nós vamos terminar e vamos começar os nossos exercícios de revisão. Ok, pessoal? Lembre-se dos imigrantes que vieram também para o trabalho, falamos de latifúndio no campo, levou a galera para o meio urbano, falamos também de mecanização, levou a galera para o meio urbano, isso desenvolveu Curitiba, Porto Alegre e por aí vai. Vamos lá, pessoal? Vamos seguir então. Tá, pessoal. Algo não pode passar sem ser notado, que é o uso de grande mecanização e tecnologia, seja no campo de implementos ou no campo de pesquisa de transgênicos, que são sementes mais resistentes às pragas. Vamos desenvolver isso aqui um pouquinho, gente. Mecanização, eu acho que está tranquilo, todo mundo entendeu, né, que são máquinas cada vez maiores, máquinas até guiadas por GPS, que são guiadas por satélite, né? O cara vai, programa lá e a máquina vai colhendo, guiada pelo satélite, o operador da máquina fica lá só olhando. Depois a máquina, ele avisa que ele tem que virar e tal. Mecanização está tranquilo, né? A máquina colhe o que 50 produtores 50 colhedores fariam lá com a mão lá, a máquina vai lá e faz sozinha, né? Agora nós vamos entrar por um outro caminho, que é o caminho dos transgênicos, a tecnologia, a biotecnologia. A produção deve ser aumentada. Todos concordam com isso, né? A produção. O cara produz laranja, ele tem que produzir mais e mais e mais laranja. Porque nós estamos num mundo capitalista, dinheiro, ele tem que produzir mais. Mas existe um problema nisso daí. O problema é a quantidade de agrotóxico que ele usa. A quantidade de pragas. Agrotóxicos são venenos, né, que ele joga para as pragas não chegarem lá. E a quantidade de pragas que atinge. Vocês lembram quando a gente falou na região Nordeste sobre a praga da vassoura de bruxa? Que a vassoura de bruxa ia e atacava o pé de cacau não produzia nada e morria seco daquele jeito. O destino era cortar o pé e tocar fogo. Então, pessoal, entrou-se então uma nova tecnologia, que é a tecnologia de biodesenvolvimento ou transgênico. O cara pegou uma semente, por exemplo, de soja, e ele começou a desenvolver essa semente de soja de forma que ela fosse resistente ao frio, resistente à praga, resistente ao veneno, resistente a tudo. É como se fosse uma semente do Incrível Hulk. Nada destrói aquela semente ali. Por um lado, teve a comunidade dos produtores que falou, pô, que beleza, olha, eu produzia 50 mil sacas, agora eu estou produzindo 150 mil sacas com a soja transgênica. Esse é o lado dos produtores. E temos do outro lado também o lado dos médicos, dos ambientalistas que falam que essa semente não foi criada originalmente. Essa semente foi feita em laboratório. Então, existe uma dúvida. Ela faz mal à saúde ou não? O cara, eu como produto à base de soja transgênica, não me fez mal. Não fez mal agora? Ou será que pode fazer no futuro? Não tem ainda uma pesquisa. O cara, no futuro a gente vai saber. No futuro já era, né? No futuro a gente já era. Se vocês analisarem que o cigarro, quando foi inventado, aquele cigarro, o maldito cigarro, né? Quando ele foi inventado, o cigarro foi pregado aos quatro ventos que o cigarro desobstruía o pulmão. O pulmão ficava limpinho com o cigarro. Falou-se isso. E a população acreditou nisso. Depois de 20, 30 anos, chegou a concluir que tinha um monte de gente morrendo de câncer por causa do cigarro. Será que é o caso da soja transgênica?
Ninguém sabe, porque ela é nova, tem 10 anos que ela está sendo usada e ainda não atingiu ainda a saúde de ninguém. Ok, pessoal? Então, tecnologia de biodesenvolvimento, produção em massa ali com um custo menor. Legal, pessoal? Vamos lá. As culturas mais abrangentes dessa região são soja, trigo, arroz e milho. Soja, trigo, arroz e milho. Soja e trigo são, principalmente o trigo, né, voltada para regiões mais frias, né? Vamos nessa. Não podemos esquecer da importância do café, cana-de-açúcar, mesmo que em menor quantidade, como eu falei, e algodão, que estão na parte tropical. Lembra? Parte mais acima, aquele extremo norte que está acima do Trópico de Capricórnio. Um pouquinho mais acima, ali perto do estado de São Paulo, a gente ainda tem ali a produção de cana-de-açúcar, mas é uma produção menor comparado ao estado de São Paulo, que é massivo a utilização da cana-de-açúcar lá. Lembra? Seja para produção de açúcar, seja para produção de combustível. A região sul produz cana-de-açúcar? Produz na parte acima do Trópico de Capricórnio, um pouquinho mais acima, fazendo fronteira lá com o estado de São Paulo. Legal, pessoal? Quando tratamos da região sul, devemos também falar um pouco de sua produção pecuária. Grandes rebanhos de bovinos, Rio Grande do Sul, nos Pampas e Campanha Gaúcha. Ovinos, que são ovelhas e carneiros, também no Rio Grande do Sul, para corte e lã, e suínos. Santa Catarina detém o maior rebanho de suíno. Isso daqui são informações também interessantes, tá, pessoal? Muito bom também você analisar isso daqui, ó, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Sul. Bovinos e ovinos, beleza? Suínos, Santa Catarina. Rio Grande do Sul lidera mesmo a produção de carne lá, como eu falei, o gaúcho é chegado no churrasco. Rio Grande do Sul, bovinos e ovinos. Legal? Vamos nessa. Como podemos observar, esta região é bem produtiva. Quando se trata do campo, um assunto bem comum nas provas é o questionamento de qual o fim desta produção. Claro que o abastecimento interno deve ser considerado, mas a exportação rende mais lucros e por isso é a preferida. Isso levou o Porto de Paranaguá a uma adequação. Gente, isso aqui não parece um assunto que a gente já tratou, que é o assunto da cana-de-açúcar? A gente não falou que a cana-de-açúcar coloca o produtor num dilema? Não coloca não, mas eu vou te falar que coloca num dilema. Ele tem o abastecimento interno do Brasil e ele tem um abastecimento internacional. Ele fica, olha, quem paga mais? Quem paga mais? Quem paga mais ele vende. Quem paga mais ele vende. O governo não se conforma com isso, porque o governo não planta cana. O governo não produz combustível. Então o governo depende necessariamente da produção desses caras, dos canavieiros, dos usineiros, na verdade. Só que o usineiro, se a cana-de-açúcar tiver, se o açúcar farelo lá estiver dando mais dinheiro, o usineiro manda para dentro do farelo de açúcar lá. Se o combustível estiver dando mais dinheiro, ele vai para dentro do combustível também. E isso daqui é a mesma coisa que acontece no Rio Grande do Sul, na região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O Porto de Paranaguá se armou, se equipou todo para receber toda a produção vindo do interior. Para qual fim? Produção da região sudeste ali, para produção interna ou para exportação? Mais uma vez eu torno a dizer para vocês, é para a produção de quem pagar mais pelo produto, seja para exportar ou não. Agora uma coisa interessante, que o Brasil se produz trigo também no Rio Grande do Sul, a gente falou também de ovinos e bovinos, se produz trigo no Rio Grande do Sul? Produz, só que o Brasil importa muito trigo da Argentina, porque o trigo produzido na região sul não atinge o mercado brasileiro por conta de preço, que o Brasil acaba vendendo trigo, olha que coisa absurda, e comprando da Argentina por conta de preço. Ok, pessoal? Vamos lá. Sendo a segunda mais industrializada do país, superada apenas pela região sudeste, a região sul possui 25% da mão de obra industrial do Brasil, além da presença da matéria-prima que impulsionou a indústria de beneficiamento agropecuário. A abundância de energia, bacia do Rio Paraná, já falou, a usina de Itaipu, Brasil e Paraguai,
e a disponibilidade de carvão mineral em Criciúma e Uruaçanga. A região sul tem polo de desenvolvimento e indústria de grande tecnologia, como a de automóveis. Pessoal, bem desenvolvida a região sul, ok? Bem desenvolvida a região sul, sem problema nenhum em relação a isso. Se você olhar aqui nessa imagem, pessoal, olha a quantidade de robôs trabalhando nisso daqui. Tudo isso laranja que vocês estão vendo aqui são robôs que estão montando o carro. Isso daqui desenvolveu uma indústria chamada de mecatrônica. A mecatrônica são engenheiros que desenvolvem robôs para trabalhar na indústria. Você imagina se esses robôs não tivessem aqui a quantidade de gente que ia ter aqui para trabalhar no negócio, né? E esse robô aqui não precisa dar férias, 13º, nem dar almoço, nem café, nem janta para ele. Ele trabalha 24 horas só precisando da manutenção. Então a indústria está desenvolvida, está claro isso aqui para vocês, né? Vamos lá para mais um item. Matéria-prima que impulsionou a indústria de beneficiamento. Bacia do Rio Paraná desenvolvendo a parte de energia elétrica. Então, a matéria-prima está lá, a energia está lá, tudo pertinho lá. A mão de obra 25%, também está lá. Embora tenha uma mecanização forte na indústria também. Mas, pô, professor, está falando de mecanização, então o cara está desempregado. Não, porque a peça que vai nesse carro aqui, ela foi feita numa indústria manual. Então, aí, os caras que eram para estar montando aqui estão trabalhando numa empresa de montagem de peças, por exemplo. Ok, pessoal? Vamos seguir. As principais áreas industriais são a região metropolitana de Porto Alegre, indústria de petróleo e petroquímica, a região metropolitana de Curitiba, petroquímica, cerâmica e automobilístico. Automobilístico importante, tá? Isso aí pede em prova. Pede em prova com certeza. Isso aqui é o mais importante de tudo isso. Automobilístico porque se ofereceu incentivos fiscais para essas empresas irem para lá. Mais ou menos assim. Olha, coloca a sua fábrica aqui que eu vou deixar vocês ficarem sem pagar imposto. Mais ou menos assim. Tá certo? Novo Hamburgo e São Leopoldo, calçados e couro. Tá lá, pessoal. Vamos encerrar aqui essa aula. Nosso próximo encontro a gente vai falar um pouquinho mais sobre a região sul. Um abraço.